Vamos lá, pessoal. É, Nesse quarto vídeo agora eu vou abordar um exercício também que eu considero um dos mais importantes. É o exercício 719, né? É um exercício completo, porque ele pega a parte básica de projeto de máquinas assíncronas, né? E pega uma coisa, um tópico crucial também, que é essa parte de como é que você pode fazer uma máquina assíncrona e garantir que a sua saída não vai ter pulsos espuros, né? Pulsos espuros. Né? Por exemplo, vamos analisar aqui pelo método original, né? Se eu fizesse uma máquina de estados original, qual seria a saída Q aqui? Repara que o Q ele vai ser 1 quando eu estiver no estado 01 ou quando eu estiver no estado 10. Você poderia fazer aquela abordagem normal, né, que a gente faz, e o Q aqui vai ser o QB ou exclusivo QA, né? QB ou exclusivo QA. Vamos supor que esse método que eu vou apresentar agora, ele é bom, né, porque ele independe da complexidade. Eu já comentei que uma forma era você designar estados distantes unitários variando apenas um bit, que você não teria esse problema, né, que só um bit variaria. Então, só que o problema aqui é o quê? Que dois bits vão variar nessa transição de estados aqui, né? Ou mesmo nessa transição aqui, ó, do 11 para o 00, tá? 2 bits, né? E o que pode acontecer? Bom, você tem aqui o Q igual a 1 no estado 01, né? Aí você vai para o estado 10. Vai que você fez o Q igual a QB ou exclusivo QA. O que pode acontecer? Pode acontecer que esse bit aqui, aliás, pode acontecer não, né? Um dos bits vai mudar primeiro, né? Meio, 2 nanosegundos na frente do outro ou não. Então, momentaneamente, você vai passar pelo 00 ou pelo 11, né? Então, momentaneamente, você vai ter o exclusivo dos dois igual a zero, ou seja, vai ter um transientezinho ali, nível baixo. E você pode não querer, né? Então, o método que eu vou apresentar agora, ele elimina os transientes, né? E aqui, ó, você tem o estado 11, cujo Q é 0, e vai para o estado 00, que é 0 também. Aí você vai para o 00, qual bit vai mudar primeiro? Um dos bits vai mudar primeiro. Então o exclusivo deles, instantaneamente o exclusivo deles vai ser 1, e aí você vai ter um transiente do mesmo jeito aqui. Um pulso expulso em nível baixo desse estado para esse, e um nível alto desse para esse aqui. Não é o que você quer. Então, o método que eu vou mostrar agora ele vai carregar um pouquinho no hardware, mas vai garantir que a sua saída seja sincronizada, ou seja, ela só varie de clock em clock, tá? Então vejam se vocês entenderam aqui o esquema, né? Aqui no caso ele pede para a configuração. Você vê os dois itens aqui, o item A e o item B. O item A está aqui na coluna do meio e o item B ali na coluna da direita. Com JK, né? Mas a solução aqui eu posso fazer independente. São 4 problemas diferentes, né? Implementar a máquina de estados com flip-flop D, implementar a máquina de estados com flip-flop JK. E aí você pode implementar a saída com JK ou a saída com D. Tá? Então você pode misturar esses problemas aqui, que a solução é a mesma. Então veja bem, o que eu estou querendo dizer aqui? Implementar os diagramas de estados, vocês estão já apresentados ao método, né, na receita de bolo nos vídeos anteriores, né? E a saída? Olha só, quando eu boto a saída aqui, ao invés de botar numa porta XOR, botar uma porta XOR aqui, QB ou exclusivo QA, fazer a saída aqui, eu boto aqui um flip-flop. O que significa isso? Significa o seguinte, que você, quando vai para o estado, você vai ver para que de saída você vai. Que de saída você vai ter? É como se você tivesse 3 bits de estado. Você pega esse Q e incorpora ao que é esses 2 bits de estado, fica sendo um estado de 3 bits. Como se fosse isso. Por exemplo,
Eu estou aqui no estado 00, o meu Q igual a 0, e eu vou para o estado 01. Então, né, mas vou para o estado 01 com que condição? Condição V. Ou seja, no estado 00, o meu Q muda de 0 para V. Se o V for 0, o Q vai permanecer em 0. Se o V for 1, o Q vai para 1. No estado 01, eu vou de Q igual a 0, desculpa, de Q igual a 1 para Q igual a 1. Então eu vou de 1 para 1 no Q. Nesse estado aqui, ó, o meu Q igual a 1 e ele vai permanecer 1 se for V barra no próximo clock. Então, nesse estado, o Q vai de 1 para V barra. E nesse estado, ele vai de 0 para 0. Tá? Então, vamos agora fazer os problemas aqui. Vou descer aqui então. Já fizemos aqui as transições. Essas são as transições importantes, né? Isso que eu falei, 0 para V, 1 para 1, 1 para V barra, 0 para 0. Tá? Vamos implementar o diagrama de estados com flip-flop D, né? Flip-flop D, para onde eu vou, né? 0, 1, para onde eu vou é o que você bota aqui. Para onde eu vou, 1 e V é o que você bota aqui. Então, isso aqui é o DB. Tá? O DB, então, é só diagrama de estado aqui, ver que aqui você pode fazer uma dupla tanto na horizontal quanto na vertical. Vou botar essa aqui. Vai ser VQA mais QB barra QA mais QB QA barra. Tá? É a lógica do DB. E o QA aqui, né? Do estado 00 eu vou para o estado 0V. Então eu vou para V aqui. Aqui eu vou no 10 eu vou para 1V. Então boto V aqui. No estado 01 você vai sempre para o estado 10. Então você vai sempre para o estado 10. Então aqui 0 para 1 e aqui 1 para 0. E no estado 11 você vai para o estado VV, né? 11, né? 11 com V igual a 1 você vai para 11, com V igual a 0 vai para 00. Ou seja, o próximo estado do 11 é VV. Então, é 1 para V no QB e 1 para V no QA. Tá? Bom, aquilo que eu falei para vocês, né? Fez isso aqui, fez tudo. Aí é só escolher qual flip-flop você vai usar. Vai usar aquela tabelinha maceteada que a gente sempre usa, né? E aqui o DB aqui é da VQA barra mais VQB, né? O próximo V, né? O próximo Q no caso, né? É o que você botar na entrada D. Se o próximo Q é isso, você vai botar aqui. Aqui vai dar uma dupla, duas ilhas aqui, né? V barra QB QA barra. Essa aqui é QB barra QA. E essa aqui é V QB barra. Tá? Então, usando o flip-flop D. Com o flip-flop JK, como o JK tem uma lógicazinha dentro dele, né? Algumas operações extras, né? Então, 0 para 0, a gente já viu que é 0V, 0 no J. Vou botar aqui, pegar aqui o 0. Só que aqui eu botei o contrário, eu botei o JK, botei o J do flip-flop B toda à esquerda. Então, por exemplo, 0 para 0, né? É o que o 0 para 0? É 0 de onde quer. Aqui, essa situação, 0 para 1. 0 para 1 é toggle ou set, né? 1, 0 ou 1, 1, ou seja, 1 de onde quer. Tá? E a mesma coisa aqui com os outros, né? Essa situação aqui, ó. 1 para 1, ou hold 0, 0, ou set 1, 0, ou seja, don't care 0. E 1 para V a gente já viu na tabela que é 0 e V barra. 0 e V barra. Desculpa, don't care e V barra. Tá? Você viu que as lógicas diminuíram bastante, né? Aqui estava cheio de porta aqui no flip-flop D, o JK aqui
ficou com uma porta só, que é a barra, não, nem uma porta, né? Aqui deu QA, desculpa, deu QA, aqui deu uma porta. Então V barra QA e aqui QA. E se você olhar, fizer o mesmo raciocínio aqui, né, nas transições do QA, né, aí o JA não vai ter porta nenhuma, vai ser V, JA igual a V, bota o V direto na entrada J, do flip-flop JA, e aqui deu uma soma de produtos pequenininha, né, deu QB barra aqui, mais o V barra, né, QB barra mais V barra, então deu uma portinha OR aqui, ó. E no JK da saída aqui, né, que a gente já viu isso aqui, né, 0 para V é J igual a 0, desculpa, J igual a V, K igual a don't care, 1 para 1 é 1 para V barra vai dar don't care e V, 0 para 0 é hold ou reset, né, 0, 0 ou 0, 1, ou seja, 0 don't care, e 1 para 1 é set, 1, 0 ou hold 0, 0, tá? Então, passando aqui, passando aqui, né, vai ver que vão dar duas portinhas também no J do K, né? O J igual ao V, que é a barra, e o K igual ao V, que é a barra também. Ou seja, na verdade uma porta só, tanto pro J o K. Você vai fazer ou faz toggle ou não faz toggle, né? Ou faz toggle ou não faz toggle. Ele não tem outra lógica dentro dela, tá? Então esse exercício, eu vou na lista de exercício, os dois exercícios finais do capítulo, né? Eles abordam esses conceitos, e eu vou passar também na lista de exercícios para vocês treinarem. Para fechar, vou dar uma passadinha rapidinho nos exercícios. Então, uma passadinha rapidinha nos exercícios, mostrar uma anotação para vocês. Aqui no 7.5, por exemplo, aparece uma anotação, que é a anotação que a gente usa em máquina de milha, ou seja, quando as saídas dependem das entradas, né? Então, ele coloca aqui, ó, para a entrada 0, a saída é 0. Para a entrada 1, a saída é 0. Mas aqui você poderia ter colocado outro valor aqui, pelo conceito, né, de máquina de milha. Poderia dar uma saída para um valor, outra saída para outro, né? Se a entrada é 1, a saída é 1. Para a entrada é 0, a saída é 0. Então, copia a entrada, tá? Então, é a anotação de máquina de milha. Aqui, por enquanto, só vê exercícios de máquina de milha, ou seja, a saída só no estado atual, tá? Então, aqui eu posso fazer as saídas dependerem das entradas, como é o caso aqui, tá? Vai estar num dos exercícios. É só você, na saída, introduzir a entrada também, tá? Esse é o 7.5, exercício que eu vou passar para vocês. Esse 7.14 caiu no primeiro provão, em 98. Tá? E esse exercício aqui eu quero falar com vocês também. É o exercício 7.15. É um exercício um pouquinho diferente, mas ele é bem legal, né? Às vezes você usando um componente auxiliar pode facilitar na implementação, né? Se eu mandasse para vocês calcular as lógicas que resolvesse essa máquina de estados, vocês calculariam, né? Não tem nenhuma dificuldade, né? Só que, pô, depende de V1, depende de V2, depende de V3, então depende de um monte de variável, então ia dar uma lógica bem pesada, né? Muitas portas. Imagina se você tivesse que implementar isso de maneira discreta, rapidinho ali no circuito, para resolver um problema, né? Ia dar uma lógica muito grande, tá? Então, esse exercício ele propõe o seguinte, vai estar na lista de exercícios para todo mundo, né? Eu vou implementar este mapa diagrama de estados aqui, né? Não vou fazer
a, a minha ramificação não depender de V1, V2 e V3, mas sim depender de M. Por quê? Porque eu vou usar um multiplexador auxiliar aqui. Ele fez essa configuração. E ele diz o seguinte: calcula uma lógicazinha simples para selecionar qual variável. Por exemplo, quando eu estiver no estado 0, 0, eu quero que a minha ramificação dependa do V1. Então, quando eu estiver no 0, 0, então dependendo do QA e do QB, eles iguais a 0, 0, você vai fazer esse MB, MA aqui iguais a 0. Por que 0? Para selecionar a entrada D0, porque eu quero depender do V1. Quando você estiver no estado 0, 1, aí você pode botar don't care nessa lógica do MB e do MA aqui. Por quê? Pode selecionar qualquer coisa. O seu próximo estado não vai depender da entrada M mesmo. Quando você estiver no estado 1, 1, você seleciona V2. V2 está na entrada 1, ou seja, você vai fazer MB igual a 0, MA igual a 1, nessa lógica. E quando você estiver no 1, 0, eu quero selecionar V3. Como o V3 aqui a gente de propósito aqui usou as outras duas entradas, então MB e MA iguais a 1, 1 para entrar pelo D3 ou 1, 0 para entrar pelo D2. Ou seja, D3 é MB igual a 1, MA igual a don't care. Você pode escolher qualquer um. Então o que você vai fazer? Você vai calcular essas duas lógicas, coisas simples, tá? E depois você vai calcular a lógica de próximo estado, DB e DA, em função não de V1, V2, V3, QA e QB, mas em função de QA, QB e M. Então você vai fazer um diagrama de estados auxiliar. No estado 0, 0, aqui vai ser M barra e aqui M. Aqui não vai ter nada, aqui vai ser M barra e aqui M. Aqui M, aqui M barra. Tá? Então, eu tenho um mux ali auxiliar ali, bota ali que você vai ganhar espaço ali rapidinho, tá bom? Esse exercício e os outros que eu vou passar vão ser aqueles 719 que a gente já fez. Esses exercícios aqui de sequenciador a gente vai ver só com eletrônica no próximo período. E vamos fechar aqui com os exercícios. Eu vou passar para vocês o 725 e o 726 também, tá? Que tem o mesmo estilo. Foi um exercício que já caiu em VF na minha disciplina. Caiu em VF antes de eu fazer essa edição do livro. Aí eu coloquei alguns exercícios de provas antigas aí no livro, tá bom? Então fechamos o capítulo 7, o que a gente vai ver do capítulo 7. A partir da próxima semana, a gente já vai entrar no capítulo 8, que é um capítulo extremamente importante pelos conceitos, monestável, registrador de deslocamento, contador, tá? Que a gente vai ver. Forte abraço então, e fique com Deus até a próxima semana.